rápido passeio pelas livrarias da cidade comprova: a variedade de títulos e autores aumenta a cada mês. Basta passar os olhos pelas prateleiras para encontrar assuntos que vão desde culinária, sexo, poesia, até esporte e autoajuda. Mas o livro, tal qual como conhecemos hoje, não foi sempre assim. E o Unifra Entrevista conversa agora com a professora da Unifra, doutora em História, Nikellen Acosta Viter. Seja bem-vinda, professora, Obrigada. ao programa. Professora, isso é um fato, né? Hoje nós percorremos livraria e há pouco viemos da Feira do Livro, né, de Santa Maria. A variedade de livros encanta, mas como surgiram os primeiros livros, que formato tinham, né, e que evolução ele vem sofrendo até chegar ao que conhecemos hoje? Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir é a nossa relação com esse objeto que é o livro. O objeto que nós conhecemos hoje, ele tem o nome de códice e ele aparece nos primeiros séculos da era cristã. Mas isso não quer dizer que as pessoas não liam antes. As leituras eram feitas em outros tipos de suporte, como hoje nós estamos indo para outros tipos de suporte, a ponto de algumas pessoas estarem vaticinando a morte do livro. Do livro de papel. Do livro de papel nos próximos anos, nas próximas décadas ou nos próximos séculos. De qualquer forma, a gente tem que perceber essa relação que nós estabelecemos com o suporte ao qual nós jogamos a nossa atividade de ler. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de história do livro. Alguns autores vão situar apenas o livro impresso, que tem 500 anos. Outros autores vão situar no surgimento do códice. Outros autores preferem se basear numa ideia de história da leitura, e aí a busca, né, desse suporte é muito mais antiga. Nós vamos recuar até a Idade da Pedra, até os desenhos nas paredes, que tinham uma característica sagrada e permitiam uma leitura que era praticamente religiosa, né, a relação que o homem estabelecia com aquilo que era grafado nas paredes. Mesmo que nesse momento ainda não tenha letra, não tenha o alfabeto, Exatamente. já é considerada uma já primeira é considerado leitura. Até porque nós não podemos esquecer que durante a maior parte da nossa história, a grande maioria de nós foi analfabeta, em letras. Mas isso não quer dizer que nós não tinha fôssemos uma forma de comunicação grafada que não pudesse ser apreendida por aqueles que não liam. Se a gente for olhar, por exemplo, a Idade Média ou o início da Idade Moderna, todos os ambientes eles eram organizados de forma a proporcionar um tipo de captação gráfica daquilo que o homem entrava, por exemplo, numa igreja. Eu acho que é o exemplo mais tranquilo. Quando a gente entra numa igreja, a gente vê as estações, né, com a paixão, os vitrais. Em geral, tem as estações com a paixão de Cristo. Aquilo é um livro. Mesmo que não tenha, ou as letras que estejam ali, a língua esteja em latim, qualquer pessoa, mesmo da menor criança que ainda não aprendeu a ler, ou uma pessoa analfabeta, pode entrar ali e identificar naqueles vitrais uma narrativa, uma história. E ele está lendo. Não é a leitura como nós entendemos nas letras, mas ela é em outros elementos. E a verdade é que se a gente for comparar o nosso tipo de leitura com essa leitura que envolve signos, mais visual, a nossa pode ser até mais pobre. Por quê? Limita mais. É mais limitada, porque nós estamos ligados àquilo que o autor nos quer dizer e nós tentamos apreender e buscar o sentido que o autor nos propõe. Mas essa leitura que é baseada em signos, em imagens, ela é muito mais rica, porque ela vai provocar inúmeras interpretações. Tem subjetivo. Isso o que em algum momento da literatura a gente chama de final aberto, né? Nos livros. Exatamente. Fica subjetiva a interpretação. Mas isso não quer dizer que não haja um processo de condicionamento para fazer essas leituras. Não é qualquer leitura que se vai fazer de qualquer imagem. Aquelas imagens vão sugerir vários elementos e vai ter sempre grupos, interesses que vão focalizar o tipo de leitura que se deve fazer daquele signo, daquela imagem numa determinada época. A leitura ela nunca vai ser completamente aberta.
Então, essa questão de tentar eternizar o conhecimento, as experiências, ela é inata ao homem, ela vem das Sim. cavernas e vai se transformando Sim. dentre os suportes. A gente cita também a questão da argila, né, e da Uhum. pedra, que é um dos primeiros. A pedra, né, ela vai ter, tanto a argila quanto a pedra, elas têm um papel já num processo de construção das civilizações, das cidades, que precisavam de duas coisas. Uma, marcar os feitos dos reis, ou deixar as leis em lugares públicos, que elas fossem dadas a conhecer. Não quer dizer que elas fossem lidas pela população, mas se sabia que aquilo ali era a lei e que devia ser respeitado. E no outro momento, quando se começa a organizar os campos com plantações, o gado, era necessário que os governantes tivessem o controle do que se estava produzindo para ser redistribuído, e isso precisava de um suporte que fosse móvel. E aí nós temos a argila. Né? A argila, que eram pequenas, a gente chama de tabuinhas também, né, de barro, que deviam caber na palma da mão. Eu brinco com os meus alunos. Tablets da pré-história. Os tablets da pré-história, já da história, mas tem esse elemento. Aliás, é um ponto interessante, né? Nós dividimos a nossa história em antes de escrevermos e depois de escrevermos. Então, a gente percebe o quanto o livro, o elemento escrito está na base do que nós somos e do que nós consideramos como humanidade, civilização, avanço, etc. Mas nesse início, quem dominava o código, né, para decodificar a leitura, ela não era acessível a todos? Não, ela é de um grupo, que são os escribas. Eles aparecem tanto na sociedade egípcia quanto na sociedade mesopotâmica. Eles eram um grupo, em geral, que se perpetuava de pai para filho, e eles controlavam esses códigos, mas a ideia da escrita, ela era a fala. Ela era uma versão da fala. Uma versão da fala que podia ser transportada silenciosamente. Tanto que a forma de escrever começava assim: eu, escriba tal, estou ouvindo fulano falar que... E aí se escrevia. Então, era a fala. Era muito ligada à ideia. Não há ainda essa dissociação que nós fazemos, né, de que a escrita é algo diferente do falar. E nós temos técnicas e elaborações de escrita que são diferentes da nossa forma coloquial. Tanto que a gente fala literal e coloquial para fazer essa diferença. E esses homens, então, eles marcavam esses elementos de administração, que são os primeiros escritos que nós temos móveis. Né? E eles eram grafados de que maneira na argila? Em geral, com um tipo de estilete em cunha, daí a escrita cuneiforme entre os mesopotâmicos. E eles usavam também, não penso que se usava era uma única vez, né? Às vezes se fazia cobertura de cera, né, e se marcava na cera, que podia ser derretida, limpa e usada novamente. E as primeiras bibliotecas já começam a surgir nesse período, e elas são coleções dessas tabuinhas. Agora vocês imaginem, né, uma quantidade de tabuinhas que seriam necessárias para ter um texto longo, um material mais complexo dentro desse... E como o conhecimento grafado nessas tabuinhas era popularizado? Existia alguém que, por exemplo, fazia leitura daquilo para o povo, fazia leitura disso para os reis? Todos eram alfabetizados? Olha, os reis, nem todos. Alguns eram. Né? Nós temos o Assurbanipal, que era fascinado pela escrita. E ele tinha uma das primeiras grandes bibliotecas. E ele mandava buscar onde quer que fosse para cobrir essa biblioteca. Mas ele é uma exceção. A maioria dos reis não sabia, isso se mantinha dentro da casta dos escribas. E nós temos a figura do arauto, que muitas vezes não era um leitor, ele era alguém que decorava a informação e a jogava para a população. Mas a ideia de popularizar o conhecimento não era uma ideia que... Até porque a informação é poder nesse período, né? Ainda hoje, mas nesse período mais ainda. Mas a ideia, nós não podemos esquecer que o século XX marca um processo em que o povo diz: a história é nossa. E aí o povo passa a exigir que se popularize
esses elementos. Antes disso, não há essa exigência. E passa também a ser autor a partir do momento Exatamente. que pode publicar. Exatamente. Nós saímos então aqui da argila, né, e da cera, né, e vamos chegando mais adiante, temos o papiro e o pergaminho. O que muda na relação de eternizar conhecimento, né, e o acesso mais popular a esses outros dois suportes? Bom, o papiro, ele é muito frágil. Né? Ele também tem, como a tabuinha, ele vai ser muito restrito, ele vai ficar muito fechado. Ele tem a fibra de uma planta, né, que é lavada, escovada, prensada. Ele se desfaz com muita facilidade. Então, ele ainda é um suporte muito restrito, que não chega, né, ao grosso da população. E a mesma coisa vai ser com o pergaminho, que é o pergaminho é o couro. É o couro de cordeiro, em geral, né, bastante, ele é raspado com pedras, até ficar bem maleável, mas ele também é um suporte que tende a, com o tempo, se deteriorar. Ele era, em geral, guardado em rolos, e os livros eram ou um rolo imenso, ou vários e vários e vários rolos. Aliás, o capítulo, a ideia de um capítulo nasce do rolo, porque se colocava, né, uma quantidade X de texto num rolo, e aí cada rolo formava o capítulo do livro que se deveria ler em sequência. E como era a distribuição do texto nesse período? Hoje a gente estuda, né, projeto gráfico, tem a letra capitular, aí tem dividido por parágrafos, tem pontuação. Nesse período já existia pontuação, parágrafo? A pontuação vai começar a ser organizada a partir da Idade Média, com os copistas, que inicialmente eles vão começar fazendo um processo muito lento, que é de separar as palavras. Né? E em alguns casos, a grafia era inclusive apenas das letras consoantes, não se usava as vogais. O leitor é que devia decodificar, né, para saber que palavra que se estava fazendo. Mas há um elemento interessante, é que esse texto ele é feito, né, para ser lido, mas para ser lido por alguém muito especializado e, em geral, a mesma pessoa que o escreveu. Por isso que a pontuação ela é menos necessária. Né? Fui eu que escrevi. Eu sei as pausas. Eu sei as pausas, eu sei onde vou ler. Mas, à medida que a gente avança no processo literário, isso vai se tornando cada vez mais importante. Né? A marcação, porque a maioria dos textos ela vai ser escrita não para ser lida de forma silenciosa, mas para ser lida de forma falada, de forma interpretada. Então, as pausas isso é uma curiosidade que hoje, para nós, na nossa sociedade, é inadmissível pela quantidade de gente nas bibliotecas fazendo essa leitura. Mas é o assunto que nós vamos começar falando no segundo bloco. O Unifra Entrevista faz um breve intervalo e não sai daí, porque nós estamos conversando sobre a história do livro e a história da leitura, com a professora doutora Nikellen Acosta Witter. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência.
Unifra Entrevista está de volta, hoje conversando sobre a história do livro e também falando um pouco sobre a história da leitura. Professora Niqueli, no primeiro bloco nós encerramos trazendo uma informação instigante e curiosa, né? Que no início, até a Idade Média, a leitura não tinha esse caráter silencioso que nós temos hoje. Por que isso e como acontecia? Como eu te falei bem no início, a escrita ela era apenas uma extensão da fala, uma forma da fala chegar onde não poderia a voz chegar, né? E a palavra escrita, mas ela era a palavra falada. À medida que se vai avançando na história não vou dizer da literatura, mas do processo escrito, nós passamos, então, a ter textos que precisam de uma decodificação que vai além da compreensão do que está escrito. Nós vamos ter que criar outras compreensões a partir de metáforas, ideias que se colam umas com as outras. Então, isso exige um processo nosso ao ler que é muito mais complexo do que simplesmente ouvir a fala do papiro ou da tabuinha de argila. Nós precisamos compreender o texto. E esse processo acaba se tornando complicado quando se começam a organizar as bibliotecas dentro dos mosteiros medievais. Vocês imaginam todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, é preciso desenvolver uma outra habilidade, que é a leitura silenciosa. Em geral, uma leitura que se lê e se copia e se compreende, ou se decora o texto e depois se vai repetindo ele mentalmente até conseguir elaborar o processo de compreensão. É o que os nossos filhos aprendem na escola, ler com os olhos. Ler com os olhos, exatamente. E essa leitura, ela é extrema. A gente hoje, né, para nós é tão simples, mas ela exige uma complexificação dos nossos processos cerebrais. Ela altera a forma como o nosso cérebro pensa. Isso é uma coisa extraordinária, porque hoje, quando a gente olha para o livro digital, a gente não está percebendo que ele também vai modificar a nossa estrutura de pensamento. Já existem livros sobre isso. Em que sentido? Explicando que o livro digital, ele possibilita um tipo de leitura menos atenta. Então, nós estamos construindo uma forma de informação que é pipocada e que vai construir conexões à medida que seja necessário elaborar essas conexões. Então, alguns autores... Nós estaríamos voltando à leitura aberta? Alguns autores apostam numa leitura mais superficial. Vou te dar um exemplo. Com um número pequeno de livros, tá? Até o 18, nós temos o que a gente chama de leitura intensa. Ou seja, se lê poucos livros, muitas vezes. Às vezes um livro só a vida toda. Né? Quando o processo da Revolução Industrial atinge o livro e nós temos um aumento cada vez maior da publicação, nós passamos para a leitura extensa, que é o que faz nós termos, às vezes, uma biblioteca em casa enorme. Eu tenho uma que ocupa um quarto inteiro da minha casa. Né? Isso era impensável. Uma pessoa com uma grande biblioteca no século XVIII tinha 23 livros e era um grande possuidor de livros, mas ele vai ler várias vezes. Nós hoje temos uma leitura extensa que não nos permite muitas releituras, né, que tem que ser, às vezes, rápida, e aí para isso existem até processos como leitura dinâmica, por exemplo, né, para que a gente leia cada vez mais rápido e em maior quantidade. Nós temos um ritmo quase industrial de leitura. Mas essa leitura extensa, ela vai exigindo conexões para a sua compreensão. Imaginem ter todos esses livros que hoje, né, ocupam uma sala na minha casa num tablet. E eu posso acessá-los todos ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, ou da seguinte forma: eu estou lendo um capítulo, esse capítulo me refere a um autor, eu puxo o autor imediatamente, leio aquela parte, eu formo um novo texto. Que não é o texto que eu estou lendo, não é o texto que o autor propôs, é um novo texto. Que vai ser ampliado conforme a tua curiosidade e as tuas leituras anteriores. Mas alguns autores alertam que isso pode nos levar a um processo de conhecimento extremamente superficial, né? Sem profundidade, sem uma devida reflexão que seja nossa. Porque se nós podemos facilmente procurar um autor que já refletiu sobre o assunto, a criação de ideias fica mais limitada.
Mas são debates, alguns autores pensam isso, outros pensam de forma contrária, outros são pessimistas, outros são extremamente otimistas. Eu acho Mas que é um novo suporte que nós estamos ainda nos adaptando. A cada adaptando. suporte nós vamos nos adaptar e será diferente, não será o que nós temos e não será o que se teve. Eu estava lendo um texto há dois ou 3 dias falando sobre justamente a diferença que nós temos e a dificuldade que nós temos de compreender os textos anteriores ao século XVIII. Por quê? Porque o iluminismo, ele colonizou os textos anteriores, ele os transformou em termos gráficos, em termos gramaticais, ele os tornou palatável a esse público que surge pós-iluminismo. Nós não conseguimos alcançar o que o leitor pré-iluminismo lia exatamente. Nós temos dificuldade de alcançar isso. Porque hoje a nossa leitura volta a ser, lá das cavernas, um tanto quanto visual, né? Uhum. Porque além do texto, nós temos esses recursos de fotografia, de ilustração. Não, a própria disposição das letras na página, a questão dos parágrafos, todos esses elementos compõem o que nós compreendemos por texto. Agora, você imagina um texto, né, que é descrito já ele sendo a forma, ele sendo a ilustração dele mesmo. Isso foi cortado, foi quebrado ao longo do tempo. Foi padronizado nos modelos que nós temos a partir do iluminismo. Mas antes, às vezes o autor, ao escrever à mão, ele já ia fazendo o desenho com as letras, né? Que só podia ser visto numa certa distância, num certo jogo, ou que desse dicas ao seu leitor falante de como ele deveria interpretar aquele texto, que tons ele devia usar. Isso tudo está subreptício no texto, mas foi limpado. Foi limpado no processo de modernização desses textos. E aí a gente, quando olha para o futuro, a gente pensa, bom, os nossos textos também vão ser modernizados de acordo com o gosto do futuro. E professora, em que sentido, se é que dá para comparar, por exemplo, essa variedade que os e-books trazem para a nossa leitura de hoje com a prensa móvel que Gutenberg, né, inventou na Idade Moderna? Porque a partir daí começa essa divulgação em massa da informação. E um que impacto processo, isso teve? E um processo aí realmente de popularização, porque o livro se torna um objeto mais móvel e nós temos também uma diminuição do tamanho do livro. Né? Livros de bolso. Quando nós pensamos no livro medieval, a gente pensa naqueles livros enormes que precisavam de uma mesa para serem transportados, era uma coisa muito complicada. Né? A imprensa ela permite não apenas o tipo, a letra que vai permitir que se leia qualquer letra, não vai depender se o escritor é gráfico. Tem a letra bonita. Mas é interessante que isso teve resistência na época. Algumas pessoas achavam que a imprensa matava o texto escrito porque ela o tornava todos iguais. Exatamente, ela perdia a personalidade. Na verdade, cada mudança que a gente tem, quando a gente começa a estudar, a gente vê sempre que há um grupo que resiste, que não aceita, que não quer a diferença. Isso foi, inclusive, com a própria criação do texto escrito. Sócrates, né, que é um filósofo famoso, que todo mundo já ouviu referido em algum momento, Sócrates não gostava do texto escrito. Ele dizia que o texto escrito se separava do seu autor e que sem o autor era como um filho sem pai, não havia quem o defendesse. Então, e é verdade, porque ele cria vida própria. Ele cria vida própria e para cada leitor ele é um texto diferente, porque o leitor o recria, o reconstrói ao lê-lo. Então, esse processo de popularização, a partir do Gutenberg, com a imprensa, ele permite uma leitura mais rápida, mais eficiente, mas ele também vai trabalhar na diminuição do tamanho do livro, que passa a ser também um objeto mercadológico, né, que vai ser incorporado pelo mercado da época, e quem puder né, adquirir vai ter. Mas não pensa que as pessoas que têm livros leem.
Às vezes é por uma questão de status, Por uma né? questão de estética também e de ter um objeto de adorno. A gente encontra pedidos de livros, me mandam os de capa mais bonita, com letras douradas, para colocar na sala, Na porque estante, é um objeto para de ser adorno. visto e não para ser lido. E aí eu fico lembrando que meus alunos ficaram chocados esses tempos que saiu, essa história circulou, que a cultura de São Paulo tinha sido solicitada por arquitetos que trabalham para pessoas, né, de classe A e B a vender livro por metro, para ocupar determinadas estantes que ficavam numa sala, mas que os livros ali apareceriam como objetos de decoração. Então tinha que ter um certo número de clássicos, um certo número de livros modernos, mas todos de encadernações muito bonitas e muito chamativas. Então, não são livros para serem lidos, são livros de exposição. A posse do livro também não quer dizer a sua leitura. Né? Ou a própria leitura não quer dizer a interpretação que o autor pretendia então, a gente dar. que trabalha com isso, é uma dificuldade fazer, tanto que a gente tem a figura do possuidor de livros e a figura do leitor. E elas nem sempre estão confundidas no nosso processo de investigação. Assim como hoje a gente tem vários livros em casa e às vezes não conseguiu ler todos ainda. É verdade. E professora, e quando surge o livro voltado para o público feminino e voltado para a criança, né? Bom, inicialmente, quando a gente, bem no princípio da Idade Moderna, não que não houvessem mulheres leitoras, elas existem, mesmo na Idade Média elas existem, mesmo na época antiga existem mulheres leitoras, mas o processo, né, no Ocidente, que envolve o cristianismo, o feudalismo, eles vai passar por uma proibição das mulheres da leitura. Então, não era aconselhável que as mulheres lessem, assim como não era aconselhável que o povo lesse. Né? Haviam certos limites, era preciso casas muito liberais para que as mulheres aprendessem a ler e efetivamente lessem, principalmente na Idade Moderna. Na Idade Média, ainda nós temos as damas como, elas eram responsáveis pelos registros, né, da história da família. Então, era mais comum até algumas damas letradas do que no período moderno, em que nós vamos ter mais restrições à leitura feminina. Sempre se burlou, não quer dizer que houvesse uma lei, só que era considerado, Velada, né? era considerado desnecessário que uma mulher soubesse ler. Mas a partir do 18, com o surgimento do romance, se acredita então que tem um surgimento de uma literatura especificamente para as mulheres, que é o romance, que a mulher então seria a leitora preferencial desse tipo de livro. Só deixando bem claro que o romance não quer dizer que tenha um envolvimento romântico dentro do livro amoroso. Os romances eram histórias, às vezes, de aventura, era uma ficção narrativa, né? Mas eles se diferenciavam do quê? Do livro de filosofia, do livro considerado de uma alta erudição, né, que pertencia aos homens, que era o conhecimento da ciência, o conhecimento, né, das artes, que isso era masculino. Para as mulheres era uma leitura mais simples, a leitura do romance. E ela realmente conquista o público feminino, mas ela não conquista o público feminino apenas nessa característica de ser lido pelas mulheres. Ele também vai ser lido em família. A mulher ela é responsável por esse momento de entretenimento, a leitura em voz alta, à noite, para toda a família. E aí os romances de aventura ganham um enorme espaço, porque era algo que era muito dividido entre homens e mulheres, ou romances moralistas, para repassar valores para os filhos, para o grupo da casa. Professora, infelizmente eu vou ficar lhe devendo tempo para responder a segunda pergunta que eu fiz sobre literatura infantil, né? Mas fica o convite para retornar. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com a professora Maria Cristina Toneto. Até lá!